Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E Vladlen Tatarsky, um blogueiro militar russo, foi morto em uma grande explosão em São Petersburgo, né? Vladlen Tatarsky era o nome de guerra dele, o pseudônimo dele. O nome real era Maxim Fomin. E, embora ele seja um cara proeminente, tivesse algum conhecimento nessa área como blogueiro militar lá russo, ele não era dos mais importantes, ele não era da turma mais influente, não. O que levanta a questão, né? Por que atingir este cara? A explosão aconteceu depois ele recebeu um busto de um guerreiro, uma estátua de Daria Trepova, que supostamente essa estátua teria o explosivo, né? E daí tem 3 suspeitas principais. Segundo o governo russo, foram os ucranianos, né? O serviço secreto ucraniano teria feito mais um atentado contra o cara. Eu acho que se foram os ucranianos que fizeram, estão plenamente justificados. O cara era um monstro, como a gente vai mostrar aqui. Mas é difícil ver o que os ucranianos ganhariam com isso de forma objetiva. Como eu disse, ele não era tão importante assim, né? Existe uma segunda hipótese que são grupos de oposição russos, né? A gente já viu vários desses grupos agindo por aí, e eles são grupos que fazem realmente terrorismo de oportunidade. Viram a oportunidade ali, o cara apresentando lá no bar ali em São Petersburgo, foram lá e explodiram o cara, né? A terceira possibilidade seria um serviço do FSB. Esse cara, ultimamente, estava criticando muito o Shoigu e a alta cúpula do exército russo, né? Como, aliás, vários bloggers militares, como o Igor Strelkov também faz isso. Enfim, ele estava criticando muito, e ele é muito ligado ao Prigozhin. Então, pode ser que esse negócio todo seja um recado do exército russo, do FSB, ao Prigozhin. Aliás, o Prigozhin era convidado dessa festa, ele iria estar nessa festa, nesse bar, só que na última hora decidiu não ir, né? Ou seja, essa me parece a explicação mais razoável, o próprio FSB fazendo esse trabalho, né? O Prigozhin foi filmado no prédio da administração de Bakhmut. Ele fez um vídeo lá em que ele bota uma bandeira do Wagner. Segundo ele diz, ele está no prédio da administração de Wagner, né? E esse prédio foi tomado há alguns dias. A gente já mostrou a imagem do prédio lá com a bandeira do Wagner. Ele disse agora que oficialmente Bakhmut foi tomada, porque ele tomou o prédio da administração de Bakhmut, né? Isso é para vocês verem a quantidade o quão tá machucando nesse pessoal, o fato de eles não terem conseguido tomar Bakhmut até agora. Não, Prigozhin, para tomar a cidade, você tem que tomar toda a cidade, não basta tomar o prédio da prefeitura, não é assim que funciona a coisa, tá? Mas enfim, isso transparece a preocupação deles, né? Em Khmelnytskyi, nessa cidade aqui, ó, uma confusão entre um soldado ucraniano e padres da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou fez com que a população se revoltasse, fizesse um abaixo-assinado na hora e transferisse a igreja do Patriarcado de Moscou para o Patriarcado da Ucrânia. Aliás, isso tem acontecido em várias cidades por lá, tem muitas iniciativas de transferir as igrejas para o Patriarcado da Ucrânia, justamente porque o Patriarcado de Moscou é ligado a Moscou, né? E a eleição na Finlândia terminou com derrota para Sanna Marin. A Sanna Marin, vocês sabem, ela apoiou muito a Ucrânia, coisa e tal. Os conservadores ganharam o governo na Finlândia. Olha que coisa bacana, né? Mas novamente aqui a gente vê o fenômeno da direita com a cabeça no lugar. Os conservadores que ganharam lá são ainda mais pró-Ucrânia do que a Sanna Marin. E também querem entrar para a OTAN, né? O Peter Orpo, que deve ser o próximo primeiro-ministro da Finlândia, já falou que vai manter a cerimônia de entrada na OTAN e que vai aumentar o apoio da Finlândia à Ucrânia nessa guerra, né? E, por final, teve mais um caso de um espião russo travestido de brasileiro, o Gerhard Daniel Campos, que já está saindo na imprensa mundial toda aí. Da mesma forma que aconteceu com os outros casos, daqui a umas 2 ou 3 semanas vocês vão ver os jornais aqui do Brasil comentando esse caso, mas vocês vão ver primeiro aqui no Ancapso, né? Mas fica a pergunta, quantos espiões russos tem aqui no Brasil neste momento? Quantos? Porque esse já é o 3º ou 4º caso que aparece aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sofá, adversário do Vasco na Copa do Brasil, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, menos ao cara do Sofá do Vasco, fiquei chateado. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, vamos começar falando o caso lá do blogueiro Maxim Fomin, que é o tal do Tatarsky, né? Que foi explodido lá num café. Até o Globo está falando isso, né? Foi um evento realmente muito, muito forte. Existe um movimento muito grande, a gente vai ver daqui a pouco, das mídias russas todas jogando a mesma história de que teria sido um ato terrorista ucraniano e coisa e tal. Uma besteira completa, não faz sentido nenhum fazer esse tipo de coisa, né? O cara era um blogueiro que falava um monte de besteira sobre a Ucrânia, é verdade, mas tem milhares deles por aí. Que diferença faria para a Ucrânia calar esse cara, né? Ao contrário, para a Rússia faria muita diferença, né? Enfim, ele participou da invasão da Ucrânia lá em 2014, né? Vocês sabem, eu já falei para vocês várias vezes, essas, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk não existem, nunca houve movimento separatista ali. O que houve foram tropas russas invadindo a região e ele estava nessas tropas lá em 2014. E depois disso ele assaltou um banco, aí se tornou criminoso, passou um tempo na cadeia, enfim, tem uma vida meio conturbada o rapaz. E depois, aqui ó, tá aqui ó. O Dmitry traz pra gente aqui um esclarecimento da vida do sujeito, né? Ele participou da guerra lá no Donbás desde 2014, depois ele foi para prisão por assalto armado, né, a banco. Depois ele se tornou um escritor, segundo ele mesmo, e até aqui a gente não viu nada que ele tenha escrito. E desde fevereiro de 2022, ou seja, desde o início dessa segunda fase, desse recrudescimento da invasão russa na Ucrânia, ele tem ido algumas vezes para Donbás, voltado e coisa e tal. Ele definitivamente se sente confortável na guerra, tem um grupo de Telegram significativo, e ele posta todos os dias um Evening Vladlen, que é um sumário da guerra do ponto de vista russo, né? E, enfim, tem muita ligação com o grupo Wagner, era muito próximo do Prigozhin, e daí inclusive o fato de que muita gente está achando que isso daí é um recado para o Prigozhin lá na Rússia. E em meses recentes ele começou a aparecer no canal do Soloviev, junto com o criador do Haibar também, como um comentarista de guerra lá, né? Soloviev é um dos principais apresentadores da televisão russa lá, né? Ou seja, ele essencialmente era uma subcelebridade do mundo Z lá na Rússia, né? Ou seja, o pessoal conhece ele, mas não é aquele cara super conhecido, super famoso. Outra coisa, o nome dele que ele criou, Vladlen, vem de Vladimir Lenin, Vladlen, né? Ele juntou as duas sílabas, né? E Tatarsky não se sabe por quê, porque ele não tem ascendência tatar. Enfim, ele que chutou o nome lá, né? E tipo Peter Turguniev, para vocês terem uma ideia. Enfim, esse cara falou já várias barbaridades, né? Então ele diz aqui, não, que tem muita gente que gosta da Ucrânia e eles não entendem porque nós estamos destruindo a infraestrutura deles, porque nós deixamos eles nervosos e coisa e tal. Olha, esses porcos já estavam nervosos antes, né? Quando estavam se defendendo, nós precisamos destruir a infraestrutura deles, hospitais e coisa e tal, porque assim mais ucranianos vão morrer e coisa e tal. Ou seja, aí você fala assim, é um absurdo e coisa e tal. Mas tem um monte de blogger militar russo que fala esse tipo de coisa, assim, o cara é uma Russete aberta, exatamente igualzinho da Russete que tem aqui no Brasil, pensa a mesma coisa que ele. Mas faz diferença isso? Para que vai matar um cara desse? Que diferença faria para a Ucrânia, né? Essa aqui é uma outra entrevista dele no canal lá russo, não tem a tradução dela, então nem vou botar o som aqui, porque ele está falando em russo, a gente não entenderia mesmo. Mas aqui ele está dizendo que os russos deveriam estar orgulhosos do que eles fizeram em Bucha, porque isso intimida os europeus, né? Então a gente tem que ter orgulho de ter massacrado civis inocentes, porque, né, isso manda um recado para os europeus e coisa e tal. Enfim, esse tipo de gente. De novo, é um absurdo que o cara fala, é um propagandista russo, mas igual a ele, tem centenas lá na Rússia. Tem um monte de... Você vai no Telegram, tem centenas e centenas de canais. E o canal dele era um canal grande, não era um canal pequeno, mas não chega a ser essa coisa toda, né? Enfim, aí que tá a questão dessa história. Por que esse cara? Bom, isso aqui foi a explosão, tá vendo? Lá, no momento que aconteceu a explosão, dá pra ver que foi uma explosão significativa ali, tá vendo? O café lá em São Petersburgo chama-se Café número 1.
se não me engano, e justamente no momento que ele estava falando lá, ele foi o único morto, 6 outras pessoas se feriram. Aqui tem as imagens depois aqui do pessoal. O pessoal salvando. Infelizmente, apenas 6 se feriram, além dele. Enfim, tem um último vídeo que eu não posso mostrar porque mostra o corpo do rapaz ali, né? Entre as pessoas feridas estão Tatiana Lyubina e o Sergei Shaolin, que são... o Sergei Shaolin, ele era do movimento pró-Rússia que tinha em Tallinn, na Estônia, mas foi expulso de lá recentemente. Infelizmente, ele só se feriu. O ideal seria que tivesse sido pior do que isso. E também tem outro cara aqui, o Andrei Pogodin, e tem mais algumas outras pessoas que foram feridas nesse acidente, né? Mas morto mesmo foi só o Vladlen Tatarsky. Essa daqui foi uma das últimas postagens dele no blog dele, em que ele criticava alguns comandantes russos. Ele fala que muita gente diz, os comandantes russos, muitos dizem que tem 8 anos de combate, de experiência de combate contra o exército ucraniano e coisa e tal, mas que na verdade a maior parte deles até chegou a ir para Donbás, 99% deles não fez nada, só ficou lá em Donbás e disse que tem experiência de combate nesses 8 anos, quando é falso, não tem experiência nenhuma, não tem nenhum tipo de sistematização da experiência de combate dessas pessoas. Então aqui nessa postagem você vê duas coisas. Primeiro, a crítica dele aos comandantes russos. E segundo, o que a gente sempre fala aqui, não tinha movimento separatista, não eram pessoas do Donbás querendo se separar da Ucrânia. Não, eram comandantes russos que iam para a Ucrânia, eram soldados russos que iam para a Ucrânia para ganhar experiência de combate lá, né, contra os ucranianos nesse momento todo. Nunca teve esse negócio de república separatista de Donetsk ou Luhansk, e mesmo na Crimeia também nunca teve movimento separatista ali, né? Quem foi presa, acusada de ter feito esse tipo de coisa, que entregou para ele uma estátua, né? Parece que essa moça aqui, ela se chama Daria Trepova, ela, né, uma moça nova, bonita e coisa e tal, ela teria ido nesse café, falado que ela era escultora e tinha feito uma escultura de um busto do Tatarsky para entregar para ele, coisa e tal. E o curioso é que parece que o pessoal que estava na porta da boate lá do café lá falou, não, peraí, isso aí não é uma bomba não, né? E o próprio Tatarsky brincou com isso, né? Falou com ela, não, pô, isso aqui não é bomba não, né? E daí, inclusive, ela chegou e entregou o busto para ele e se sentou mais atrás. Aí ele falou, não, vem, senta aqui na frente comigo, aqui, perto, aqui, coisa e tal. E a mulher não teve alternativa, ela acabou tendo que sentar na frente, e daí ela foi uma das vítimas da explosão também. Ela não morreu, mas ela foi uma das vítimas da explosão, né? Ou seja, tudo indica que o Tatarsky, né, quando viu a moça bonita querendo entregar a estátua para ele, né, deu aí uma de macho beta e deixou ela entrar, e bem, se deu mal nessa história toda. Mas é aquilo que a gente está dizendo, né? Tem aqui, ó, em seguida, a entrevista dela, segundo estão dizendo, né? E isso é realmente impressionante, porque isso aconteceu há poucas horas atrás, coisa de 10 horas atrás, e já prenderam a mulher, já interrogaram ela, já liberaram a filmagem do interrogatório dela. Isso é geralmente eficiência demais para o FSB, a menos que já fosse tudo programado pelo FSB mesmo, né? Então, ela diz aqui, ele pergunta para ela, né, você sabe por que você está sendo presa? Aí ela fala que sim, que sabe, que porque eu estava no mesmo lugar em que o Vladlen Tatarsky foi morto, e eu entreguei uma figura para ele que explodiu e coisa e tal. E aí perguntam para ela, quem te deu essa figura, né? E ela fala, posso explicar isso depois? Ou seja, tá mais do que na cara que tipo de interrogatório é esse que eu posso explicar isso depois, né? Tá na cara que isso é tudo armado e coisa e tal. Vamos ouvir a voz dela um pouco. Понимаешь, за что задерживала? Понимаю. За что? Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
Bom, não dá para entender muito russo, mas ela não parece muito preocupada com isso não, né? Porque provavelmente ela sabe que é tudo armação mesmo, enfim. Nas redes lá de Moscóvia, a situação é bastante... Moscóvia é a Rússia, né? Como o pessoal chama a Rússia agora, né? E o pessoal discutindo aqui que não... primeiro falaram que ela tinha fugido para a Estônia, depois que não, que eles prenderam ela, que ela estava no hospital e não sei o que lá. Aí disseram que quem prenderam, na verdade, é a irmã dela e não ela. Enfim, uma discussão enorme aqui, ninguém sabe realmente se prenderam, se não prenderam ela, uma confusão danada nessa discussão aqui. E aqui algumas imagens da moça aqui, né? Essa imagem aqui deve ser mais antiga, dá para ver que ela tinha uma marca aqui na testa, e aparentemente aqui na filmagem dá para ver que ela tirou a marca, né? Então, enfim, essa é a história. Aí parece que ela já participou de alguns protestos contra a guerra da Ucrânia e esse tipo de coisa. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa é você participar de protestos contra a guerra na Ucrânia. Outra coisa diferente é você levar um explosivo para um bar, entregar para o cara para explodir a coisa toda, sendo que ela estava ali também, então ela sabia que ela seria atingida também, a menos que ela nem soubesse o que estava fazendo, né? Pode ser que ela esteja sendo pega como bode expiatório, né, pela FSB, talvez ela nem soubesse o que tinha lá na embalagem, lá na figura que ela entregou, enfim, não sabemos o que é. Mas aí, de qualquer forma, você fica com 3 hipóteses, como eu falei, né? Pode ser um trabalho ucraniano? Em tese pode ser, não estou dizendo que os ucranianos estariam plenamente justificados em fazer esse tipo de ataque, mas é difícil imaginar, é o mesmo caso da Dugina, a filha do Alexander Dugin, né? A gente falou a mesma coisa na época que ela foi morta também. Assim, por que os ucranianos fariam isso? Não é uma pessoa que fosse uma celebridade, coisa e tal, era uma subcelebridade ali intermediária. Falava um monte de absurdo sobre a Ucrânia, falava um monte de absurdo sobre a Ucrânia, mas não era nada que fosse assim, que fizesse diferença no final das contas, né? Por outro lado, você pode ser também, uma outra coisa que pode ser, se não foram os ucranianos, podem ser também rebeldes russos, né? A gente já viu que tem vários grupos que estão se organizando na Rússia contra o Putin, contra a guerra, e aí talvez um desses grupos tenha feito esse ataque terrorista, isso é uma possibilidade, isso estaria mais de acordo com o papel dela, porque como a gente sabe, ela é uma ativista anti-guerra, ela participou de protestos contra a guerra há algum tempo, e a terceira oportunidade, a terceira possibilidade, que é a que eu acredito que seja a mais óbvia, é o próprio trabalho do FSB mesmo, tudo foi feito pelo FSB, justamente para mandar um recado para o Prigozhin. O bar que aconteceu a coisa é do Prigozhin, o cara é amigo do Grupo Wagner, é muito ligado ao Grupo Wagner, o Prigozhin estaria nesse bar lá também, então, isso é uma hipótese que a gente não pode descartar também. O Prigozhin, se o Prigozhin estivesse lá nesse bar, aí seria justificável para a Ucrânia fazer esse ataque, né? Isso é uma possibilidade. Queriam atingir o Prigozhin em si. Mas é aquele negócio, estou falando que ele estava como convidado desse negócio, mas não é aquela coisa de... O cara está lá na Ucrânia, está lá em Bakhmut, ele ia em São Petersburgo participar de uma festinha do cara, não tinha nenhuma lógica isso, né? É muito mais uma questão realmente de mandar recado para ele. E nesse sentido, quem mandaria esse tipo de recado é muito mais lógico ser o próprio Shoigu, ser o próprio exército russo, através do FSB, né? Então, enfim, a gente não tem certeza ainda como ela foi capturada, provavelmente isso aí vai ser destrinchado, mas é aquele negócio, se for o FSB mesmo, como é o FSB que está investigando quem fez a coisa, vai sair uma outra história disso daí, né? Aqui, já teve um comunicado do FSB dizendo que já foi estabelecido que o ataque terrorista cometido ontem contra o Vladlen Tatarsky foi planejado pelos serviços especiais ucranianos, né? Então, diz lá um comitê da Federação Russa, né? Como o pessoal lembra aqui embaixo, né? A Rússia está mentindo hoje? Sim, né? Um fluxograma muito fácil de entender para quando você precisar saber se a Rússia está falando a verdade ou está mentindo. Você sempre pode usar esse tipo de fluxograma que funciona 100% das vezes, né? Enfim, é aquele negócio. Eu acho que o mais provável é ter sido alguma coisa do próprio FSB, por isso que eles foram tão ágeis, já pegaram a menina e coisa e tal, porque eles já sabiam o que ia acontecer, foi tudo planejado por eles, né? Não me parece que seria razoável os ucranianos fazerem isso. Mas o Prigozhin era um convidado. Mas ninguém esperava que o Prigozhin fosse sair lá de Bakhmut, que ele está lá,
para ir no bar do cara, passar uma noite lá e depois voltar. Não faz sentido isso, né? É tipicamente aquele convite de cortesia, né? O cara é próximo do Prigozhin, é no bar do Prigozhin, então foi lá e convidou o cara, mas não esperava que ele fosse. E o Prigozhin, ele gravou esse vídeo aqui, segundo ele, no centro de Bakhmut, bem no prédio da prefeitura, da administração da cidade, e disse ele que agora, se ele tomou a administração da cidade, então ele tomou Bakhmut. Já pode dizer que tomou Bakhmut, né? Não sei não é assim que funciona não, Prigozhin. Ele disse também que, na boa memória do Tatarsky, né, ou seja, dedicou isso para o Tatarsky e coisa e tal. Enfim, como a gente falou, já há alguns dias eles tinham colocado uma bandeira no topo de um prédio ali da administração lá, já estavam falando, já estavam com esse papo de que não, a gente conquistou a administração de Bakhmut, então agora a cidade é nossa, né? Agora foi o Prigozhin que foi lá falar. Mas os soldados russos já estavam falando isso alguns dias atrás, a gente falou sobre isso no vídeo de sábado, né? Então, é besteira isso daí. Ok, eles avançaram, sim, é verdade, avançaram aqui ao sul. Esse prédio da administração seria nesse ponto aqui, mas sem dúvida alguma avançaram um pouco, mas não quer dizer que tomaram a cidade. Não é assim que funciona. Não existe isso de tomou a prefeitura, então a cidade toda agora é minha. Não é isso. Mostra muito o desespero dos caras, como que eles estão há meses e meses tentando avançar na cidade e não conseguem. Bom, a gente vai voltar a Bakhmut mais adiante, porque tem mais coisa para falar, mas aqui em Melitopol também teve algumas novidades interessantes. Primeiro teve um carro que explodiu aqui, ó, esse carro, mais um carro explodido aqui, e dessa vez foi o Maxim Zubarev, que é um colaborador russo conhecido ali na região de Melitopol, e ele foi internado em condição séria no hospital, não morreu, mas está em condição séria lá no hospital. Mais um colaborador russo aí sendo atingido pelas milícias ou pelos partisãos ucranianos ali, né? E os partisãos ucranianos lançaram esse vídeo falando que, olha só, foram eles mesmos que fizeram esse negócio com o Maxim Zubarev e que para todos os outros colaboradores e traidores fiquem espertos, porque, cuidado, a gente continua na ativa, né? Repara, esse vídeo foi feito agora, depois de uma grande ação que os russos fizeram na cidade de Melitopol. Eles prenderam mais de 300 pessoas acusadas de serem partisãos, de estarem fazendo esses ataques, e os caras fizeram questão de gravar um vídeo mostrando, não, olha só, a gente está aqui mesmo, e vamos pegar vocês mesmo, e não interessa esse negócio de prender pessoa, não vai adiantar nada, né? Enfim... Outro ataque também em Melitopol, teve várias explosões na região lá do aeroporto, onde tem tropas russas ali. Tem um vídeo aqui de um HIMARS chegando nessa casa aqui, é que não dá para ver. Repara que tem uma coisa aqui de baixo, aqui, olha só. Repararam, tá sem som, parece que o míssil ele entra e afunda na terra, né? Como se tivesse um porão ou alguma coisa aqui, né? Foi algo bem direcionado, né? E tem aqui também essa outra imagem aqui, que é também naquela região em que um HIMARS atingiu um prédio em que estava havendo uma conferência entre o comando russo e colaboradores ucranianos ali na região, né? E atingiram exatamente essa sala que onde estava acontecendo a conferência lá. Bem interessante isso daí, né? O pessoal estava criticando aqui embaixo que não, mas a grama tá verde, teve neve, né? Não, a neve foi uma neve meio extemporânea, né? Então ela certamente já derreteu aqui nesse pedaço aqui. Aqui, voltando a falar de Bakhmut, aqui são os guerreiros ucranianos preparando o que eles chamam de killing zones, né? Eles preparam locais extremamente fortificados justamente para esperar o avanço dos russos, e à medida que os russos avançam mais um pouquinho, eles já têm outros lugares preparados justamente para ficar matando o máximo de russos possíveis. Isso daqui é a estratégia dos ucranianos ali na cidade de Bakhmut. Então, o fato dos russos estarem avançando alguma coisa ali não é um problema. O importante é justamente eles continuarem nessa ânsia de capturar a cidade, porque isso permite que os ucranianos acabem matando mais deles, né? Em muitos desses prédios também
Depois que eles percebem que já ficou insustentável, que eles não vão conseguir manter a posição ali, eles ainda botam um monte de explosivo para surpreender as tropas russas quando elas entrarem no prédio, né? Então, bem interessante essa estratégia deles. Aqui está mostrando novamente a questão da posição lá do grupo Wagner. Segundo o Noel, eles avançaram mais um pouco aqui nessa região central de Bakhmut, né? E segundo dizem o pessoal do grupo Wagner, os ucranianos recuaram para a parte a oeste da linha férrea. Então a linha férrea passa aqui e os ucranianos estariam mais do lado de cá e coisa e tal. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. O Andriy Perpito também falou que essa parte aqui é mais defensável e coisa e tal. Realmente tem os prédios altos nessa região aqui, talvez seja uma posição melhor para eles do que a questão aqui no centro da cidade, né? De qualquer forma, tem a estação de trem que fica aqui, ó, tá vendo? A estação de trem fica nessa região amarela aqui. E a gente tem informação aqui do soldado ucraniano que eles ainda estão mantendo essa estação central lá em Bakhmut, que é essa estação aqui, né? Mas é lógico, em algum momento eles provavelmente vão recuar realmente para oeste aqui. A ideia dos ucranianos, como a gente sabe, não é segurar a cidade, é só estragar o maior número de russos nesse processo, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala hoje basicamente sobre a questão lá do Tatarsky, né, do blogger militar russo. Ele chama aqui Maxim Fomin, que é justamente o nome de nascimento dele, né? Ele descreve aqui o que aconteceu, a gente já falou sobre isso, não vale a pena entrar em mais detalhe. Ele diz aqui também que os oficiais russos e os propagandistas russos estão falando que foi um ataque terrorista ucraniano. Mais uma vez, é o mesmo caso da Dugina, né? Vão tentar jogar a culpa para os ucranianos. E, de novo, se foram os ucranianos, eu achei lindo de morrer, merecidíssimo. Mas não me parece o caso, tanto no caso da Dugina ano passado, quanto no caso desse cara agora, simplesmente porque eles não são tão importantes assim no grande esquema das coisas, né? Ele fala aqui que ele era uma figura proeminente, né, entre os nacionalistas lá do coisa, mas não tanto quanto outros, né? Ou seja, não era aquele cara que realmente chamava atenção e coisa e tal. Se fizessem isso com o Igor Strelkov, seria uma outra coisa, né? Um outro patamar. E o que eles colocam aqui é que o assassinato deles lá no bar do Prigozhin é provavelmente parte de um padrão maior de escalonamento entre dos conflitos internos na Rússia envolvendo o Prigozhin, né? Como a gente sabe, o Prigozhin tem ganho uma proeminência política muito grande lá na Rússia, justamente porque os russos conseguem ver ele como alguém que está de fato lutando a guerra. Ele aparece lá em Bakhmut, aparece lá em Soledar, aparece na linha de frente, ao passo que o Putin ninguém viu nem perto, né? O máximo que você vê é o sósia dele andando lá na Crimeia ou em Mariupol, né? Enfim, ou seja, o mais provável é isso. A intenção dos oficiais russos seria justamente dar um recado para os outros bloggers militares russos, né? Aqueles que estão criticando muito as forças armadas russas, criticando muito o exército russo. Eles não querem mais esse tipo de crítica, então certamente vai ter esse tipo de ação. Os bloggers russos vão evitar criticar tanto o exército russo quanto eles têm feito ultimamente, né? E é provável que isso acabe aumentando a divisão entre os bloggers militares russos. Isso vai provavelmente ajudar o Kremlin a controlar o espaço de informação lá na Rússia, né? Evitar essas críticas que não interessam ao exército russo lá, né? E também é o Putin em si, né? Ano que vem tem eleição na Rússia, 2024 tem eleição na Rússia. O general SVR fala aqui que na sexta-feira o Putin teve um encontro com membros do Conselho de Segurança justamente visando a luta contra o terrorismo na Rússia, como evitar o terrorismo na Rússia, né? E aí é muito engraçado que, com uma estranha coincidência, o Tatarsky tenha morrido logo em seguida, 2 dias depois, e, ou seja, a impressão que dá é que, segundo o general SVR, a visão dele é que é isso mesmo. Na verdade, o Putin que encomendou ou autorizou essa ação justamente para mandar o recado para os bloggers militares russos e, ao mesmo tempo, para o Prigozhin
quanto a críticas dele, né, à ação do exército russo. Bom, aqui outra encenação russa se fazendo passar por ucranianos, mas o Necromancer, que é ucraniano, né, falou aqui que a performance é 1 de 10, a língua é 1 de 10 e coisa e tal, ou seja, não enganou ninguém isso daqui. Os caras estão falando ucraniano muito mal aqui. Então, supostamente isso daqui seria um grupo de ucranianos reclamando que estavam sendo abandonados em Avdiivka e coisa e tal, e a 53ª Brigada Ucraniana já disse que não tem nada disso, isso aqui não são guerrilheiros deles, não são soldados deles, ou seja, isso aqui é encenação russa, no final das contas, tradicional. É aquele negócio, os ucranianos conseguem fazer isso de forma muito melhor do que os russos conseguem fazer dos ucranianos. Por quê? Porque os ucranianos, tem muitos ucranianos que falam russo, mas os russos que falam ucraniano são pouquíssimos. Mesmo os colaboradores são poucos, né? E, bom, mais um capítulo aqui da briga entre da Igreja Ortodoxa Ucraniana com o Patriarcado de Moscou. Vocês sabem qual é a situação, né? A Igreja Ortodoxa Ucraniana, ela durante muito tempo foi ligada ao Patriarcado de Moscou, só que esse Patriarcado de Moscou acabava usando a Igreja como um centro de informações, tanto para disseminar informação pró-Rússia, como também para colher informação e ajudar os centros da Rússia. Então, com isso, o governo ucraniano tem feito algumas ações em algumas igrejas, não tem feito de forma mais ampla, justamente para evitar confronto aberto, né? Uma grande quantidade das igrejas na Ucrânia ainda são ligadas ao Patriarcado de Moscou. Mas de vez em quando a gente tem alguns problemas. A gente está vendo o caso lá da Lavra de Kiev, que está vendo a retirada dos monges de lá. E esse caso aqui aconteceu em Khmelnytskyi. Khmelnytskyi é nessa região aqui no oeste da Ucrânia. E o que aconteceu aqui? Um soldado ucraniano foi à missa e reclamou com o padre, perguntou para o padre lá quantas pessoas vão precisar morrer antes de você parar de vir aqui, né? E daí os padres ficaram chateados e bateram no cara e tentaram expulsar ele da igreja usando a força, né? Ou seja, ele realmente atrapalhou ali a propaganda russa que estava rolando ali. Agiram com muita violência. Isso daqui ganhou uma proporção enorme lá, porque o cara não foi agressivo. Ele fez uma pergunta que você pode entender como uma pergunta agressiva, mas ele não usou violência. Quem usou violência foram os padres. Dá para ver que os padres usaram violência contra ele ali, acabaram expulsando ele da igreja. A população da cidade ficou revoltadíssima, juntou todo mundo na frente da igreja, decidiram fazer um abaixo-assinado. Está aqui o pessoal fazendo um abaixo-assinado para transferir a ligação da igreja ali naquela região, naquela igreja ucraniana, para o Patriarcado da Ucrânia. Já existe um Patriarcado da Ucrânia. Muitas igrejas ucranianas já são ligadas ao Patriarcado da Ucrânia, mas ainda tem muita ligada ao Patriarcado de Moscou. Então essa daqui foi mais uma que foi movida do Patriarcado de Moscou para o Patriarcado da Ucrânia. E com a população toda dando o apoio, rapidamente a polícia foi lá, expulsou os padres russos, e já houve a primeira missa em ucraniano ontem mesmo naquela igreja. Então os padres fizeram a confusão na igreja na parte da manhã, uma confusão danada, a população se juntou, e no final do dia já teve missa em ucraniano nessa igreja pelo padre ligado ao Patriarcado da Ucrânia, né? Ou seja, excelente, que isso aconteça em todas as igrejas da Ucrânia. Esse outro caso aqui aconteceu na cidade de Irshansk, em Zitomir. Zitomir é mais aqui para o norte. Zitomir, nessa região aqui, na cidade de Irshansk, na cidade de Irshansk, em que o padre também ficou chateado com um garoto que estava segurando uma bandeira da Ucrânia e acabou batendo no garoto de 10 anos aqui. O padre batendo na cabeça do garoto de 10 anos já criou uma comoção na cidade, já estão fazendo a mesma coisa também para expulsar os padres ligados ao Patriarcado de Moscou, né? Excelente esse movimento. Bom, os conservadores aqui no Twitter estão comemorando que a Sanna Marin acabou perdendo a eleição lá na Finlândia, foi por pouco, tá?
ela ficou com 20,7% dos votos, e a coalizão de direita, né, a coalizão conservadora lá, ganhou com 20,8% dos votos, um pouquinho de diferença, mas teve também outros partidos mais à direita, como o Party of the Finns, que tiveram 18,6%, então teve uma votação considerável também. Então, muito provavelmente, ainda não bateram o martelo ainda, mas muito provavelmente vai ser uma coalizão conservadora de direita que vai governar a Finlândia a partir daqui, né? A Sanna Marin, que era de centro-esquerda, ela sai do governo agora e entra essa coalizão. Só que, muito provavelmente, o próximo primeiro-ministro vai ser o Peter Orpo, que é dos conservadores, mas que é ainda mais pró-OTAN e ainda mais contra a Rússia do que a Sanna Marin. Ele já deu declarações falando que pretende aumentar a ajuda finlandesa à Ucrânia e ligar mais à Ucrânia. Eu vejo muitos conservadores aqui no Brasil falando, não, porque a Rússia é a favor do conservadorismo, que é contra o progressismo do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa e não sei o que lá. Eu acho isso tudo uma besteira. Eu, como libertário, vocês sabem, pauta de costume para mim não existe. A minha pauta é econômica puramente. Agora, concordo com a maior parte do pessoal da direita na pauta econômica. Costumes deixa para lá. Agora, isso é um absurdo, é falso. Não, a Rússia não é conservadora, ela não luta por religião. Ao contrário, o aborto é legalizado na Rússia e o maior número de abortos que tem é na Rússia, em toda a Europa, maior porcentagem. Divórcios também, é uma ilusão essa história de que Putin é conservador e coisa e tal. Só idiota nazi-pardo americano, sul-americano que acredita nessas besteiras de que Rússia é conservadora contra o progressismo mundial. Que ideia idiota isso, né? Enfim, o caminho da direita aqui no Brasil é o mesmo da Giorgia Meloni na Itália, do Peter Orpo lá na Finlândia, é você ter justamente, apoiar o lado certo. Né? Essa guerra tem lado certo. Não tem o que discutir nessa guerra. A Rússia está 100% errada. A Ucrânia é 100% certa. O pessoal que está ficando em cima do muro está cometendo suicídio político. Também teve votação na Bulgária, mas a Bulgária a gente não tem ainda resultados, está bem dividida a coisa lá. No início da guerra, o partido, a coalizão que tinha lá na Bulgária era pró-Ucrânia, mas como tinha pouco espaço no parlamento, não conseguiu ajudar muito efetivamente a Ucrânia. Parece que tem muito movimento pró-Rússia na Bulgária, infelizmente. Enfim, não dá para saber ainda como é que está a coisa. Essa já vai ser a 5ª eleição, porque eles não conseguem formar um governo na Bulgária, né? Então, a eleição da Bulgária a gente não sabe ainda. E outro lugar que teve foi Montenegro, em que ganhou também uma coalizão mais ligada à Sérvia e à Rússia. Muito embora lá em Montenegro a grande questão que tem ali é justamente o problema da corrupção que tem lá no país, né? Eu não sei se ajuda a ir para um governo pró-Rússia, ao contrário, né? Enfim, a situação lá em Montenegro não é das melhores no final das contas, infelizmente. E, bom, mais uma dos hackers ucranianos, depois daquela brincadeira que eles fizeram com as mulheres dos oficiais que bombardearam o teatro de drama de Mariupol, eles fizeram um ataque a um hacktivista lá, o Mikhail Lushin, que é esse rapaz aqui que estava arrecadando dinheiro para comprar drones para as tropas russas, né? Então ele fazia arrecadação de dinheiro e comprava drones e mandava para as tropas russas. Ele tinha cerca de $25 mil no cartão de crédito dele e os hackers entraram na conta dele do AliExpress e gastaram tudo em objetos sexuais, em pênis de borracha. Enfim, espero que ele goste do presente, vai chegar tudo lá para ele. Se ele quiser também distribuir isso na linha de frente lá entre os russos, fica à vontade, né? E, bom, mais uma notícia que chama atenção aqui por ser mais um brasileiro, quer dizer, não é brasileiro, é russo, cara. O cara é russo, é um espião russo, mas morava aqui no Brasil, tinha namorada no Brasil, vivia aqui e do nada sumiu, olha só, Gerhard Daniel Campos Wittich. Parece que no meio de uma viagem para Malásia, em janeiro, ele parou de mandar mensagens para a namorada que estava no Rio de Janeiro, e isso gerou uma busca, né? O pessoal começou a procurar por ele, achando que ele tinha sofrido um acidente, acontecido alguma coisa com ele, e ele tinha um conjunto de impressoras 3D aqui, que fazia algumas coisas aqui, faziam esculturas de resina, enfim. E
o mais engraçado é que depois se descobriu que, na verdade, ele era uma identidade falsa. Ou seja, os gregos, a inteligência, o serviço de inteligência grego descobriu que ele disse que era filho de um australiano com uma brasileira, que foi criado pelos avós em Viena, mas ele de fato era um russo ilegal, que era um espião que estava trabalhando para um programa de espionagem da Rússia e coisa e tal. E é o que eu falo para vocês, né? Assim, ele era alegadamente, secretamente casado com uma outra ilegal que fazia o mesmo serviço, que seria uma grega mexicana chamada Maria Tsala, e que estava fazendo espionagem em Atenas. E aí os gregos pegaram essa mulher lá em Atenas e com ela, com os documentos que conseguiram com ela, identificaram que o cara era um espião russo também, e por isso que ele acabou, o disfarce dele foi explodido, ele vazou, né, deve estar na Rússia agora de volta. Agora, o que me chama a atenção nessa história é a quantidade anormal de russos que usam o Brasil para isso, né? Tudo bem, a gente sabe que tem um motivo, que é o quê? O Brasil é um país muito diverso. Você pode ser japonês, ter fisionomia japonesa e ser brasileiro, você pode ser negro e ser brasileiro, você pode ser branco e ser brasileiro, pode ser russo e ser brasileiro. Tem uma comunidade russa, uma comunidade ucraniana enorme lá no Paraná. Então, assim, realmente brasileiro pode ser qualquer coisa. Então isso é um ponto, mas a minha visão é que isso está um pouco demais, ou seja, é muito possível, muito provável que exista mais do que meramente essa conveniência demográfica para os russos aqui. Eu já estou falando desde o início dessa guerra. Tem alguma coisa muito estranha no governo brasileiro. Eu acho que a infiltração russa no governo brasileiro está indo muito mais fundo do que o pessoal pensa, né? Não estou dizendo que os altos oficiais brasileiros sejam todos ativos russos, mas que tem algumas pessoas aí em algum meio intermediário que certamente está facilitando esse tipo de coisa, porque para pensar, emitir identidade, emitir passaporte, esse tipo de coisa, o pessoal consegue tudo aqui no Brasil. Ok, eu sei que no Brasil, se você tiver dinheiro, tiver algum contato, você consegue essas coisas mesmo, mas é muito fácil para esse pessoal, não costuma ser tão fácil assim, né? Deve ter um número muito grande de pessoas infiltradas aqui no Brasil com essa visão, né? Enfim, eles descobriram a tal da Maria Tsala, que seria a esposa secreta desse caso. Esse casamento eles fazem justamente para disfarçar, né, para também dar mais motivos para indicar que a pessoa não é um espião. E aqui, no final das contas, com essas ligações entre a Grécia e o Brasil, eles descobriram o cara. Eles falam aqui daquele outro russo que está aqui no Brasil preso, né, que tentou entrar no Tribunal Penal Internacional, mas agora é mais um que tem aqui, mais um brasileiro que aparece nessa história, né? Campos Wittich. Esse aqui é o brasileiro, né, o suposto brasileiro. Enfim, só mais um caso desse. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.